Efésios 2, versos 8 ao 10 está escrito: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Religiosos de diversas denominações evangélicas pregaram a justificação pela fé, ou seja, ser salvo somente por ter fé em Jesus, independente das obras que você faz aqui na terra. Mas no tempo da Idade Média, o poder religioso predominante aplicava uma doutrina de salvação através das obras, a Igreja Católica Apostólica Romana, donde foi combatida incansavelmente por Martim Lutero. Naquela época da Idade Média, as pessoas, para obter o perdão dos pecados, tinham que contribuir financeiramente com a igreja, comprando indulgências. Esta palavra vem do latim indulgentia, que provém de indulgeo, para ser gentil, é o perdão fora dos sacramentos. O sacramento é o ato religioso cuja finalidade é a santificação daquele que é seu objeto. Para os cristãos, o sinal sagrado instituído por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar a graça. Há 7 sacramentos católicos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. A maioria dos protestantes só admite 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, esta palavra, essa questão da indulgência, é o perdão fora dos sacramentos, total ou parcial, perdão parcial, veja só, da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados, ou seja, as consequências do pecado que foi perdoado. Entretanto, no sacramento da penitência, a culpa do pecado é removida e com ele o castigo eterno devido ao pecado mortal. Ainda permanece a pena temporal exigida pela justiça divina, e essa exigência deve ser cumprida na vida presente ou no mundo vindouro, isto é, o purgatório. Uma doutrina antibíblica. Outro exemplo é o da tábua com os pregos. Nossa vida é comparada a uma tábua. Os pregos são os pecados que são retirados no sacramento da penitência, restando todavia os furos, os buracos que precisam ser tapados por boas obras. Mortificação procurada, penitência imposta e penas da vida. Com isso, os abusos cresciam consideravelmente, iniciando-se nessa época a prática da venda de indulgências por profissionais perdoadores. A pregação destes, em alguns casos, era falsa, atribuindo às indulgências características muito além da doutrina oficial. Alguns afirmaram que, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Quanta profanação e blasfêmia! O que revoltou consideravelmente Lutero e foi o ápice para o seu desligamento da Igreja Católica foi o fato, no ano 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem contribuições para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. O agressivo marketing de Johann Tetzel em promover esta causa provocou Martinho Lutero a escrever suas 95 teses. Embora Lutero não negasse o direito do Papa ou da Igreja de conceder perdões e penitências, ele não acreditava que dar esmolas seria uma boa ação, mas um ato semelhante à compra das indulgências e o perdão das penas temporais. Lutero viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro. Este fato foi considerado o início da Reforma Protestante. Colocando agora para os dias atuais, muitos pensam que o fato de somente fazer obras de caridades, contribuindo para o bem-estar da humanidade, está garantindo sua salvação. Como ocorreu na Idade Média, as pessoas imaginavam que só o fato de adquirir uma indulgência através de uma doação já estaria no grupo dos salvos, sem necessidade de um arrependimento. Sem arrependimento, a Bíblia diz, não há remissão de pecados. Portanto, as obras não salvam ninguém.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Romanos 3, verso 28. A fé e as obras, contudo, andam juntas. Está escrito, capítulo 2 de Tiago, dos versos 14 ao 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Foi neste sentido que Tiago escreveu também: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, verso 21 e verso 22. Uma pessoa, por exemplo, que diz que tem fé, mas ela não sai para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho a outras pessoas. Que tipo de fé seria essa? Guardar a salvação apenas para mim. O ato de você sair, se reunir com os irmãos e entregar uma literatura na rua, por exemplo, demonstra, é uma obra e demonstra a sua fé. É pelas obras que demonstramos nossa fé em Jesus Cristo. E é pela fé que produzimos frutos, que são as obras. Não pode separar a fé das obras como muitos fazem, pois as duas são inseparáveis. O apóstolo Tiago adverte contra uma compreensão incorreta da justificação pela fé sem manifestar as obras correspondentes. Ele demonstrou que a fé genuína não pode existir sem as obras. Concluímos que somos justificados somente pela fé, mas somente confirmamos esta justificação através dos frutos, pois, como diz Tiago, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, verso 17. E aqui se tratando dos frutos das obras, né? Porque o fruto do Espírito, né, nos leva realmente a praticar as boas obras. Concluindo a experiência da salvação, sou feliz porque estou salvo através do sacrifício do meu Salvador Jesus. Agora sempre tenho que me comportar como uma pessoa salva, demonstrando minha fé através das obras. Não adianta somente dizer que tenho fé, fico na minha casa orando por você e não me levanto para fazer o trabalho que Deus me designou. A salvação não será concedida para os que pensam assim. Está escrito: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados conforme as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Essa é a experiência da salvação. Salvação mediante a fé em Cristo Jesus, demonstrada pelas obras. Que Deus seja louvado. Amém.